boa noite a todos. Vocês são todos alunos do curso de Letras da UFPR. Alguns de vocês eu conheço, outros não. Ninguém está falando ao contrário, então devem ser alunos. Muito bom. Pois a Angélica o André conhece, então tem alguns... Ah, tá. O Ronaldo é da Engenharia Biomédica em São Paulo. Muito bem-vindo também. Então, muito bem-vindo a essa oficina do Centro Austríaco. Não sei se vocês já conhecem o nosso projeto, o nosso Centro Austríaco. Depois eu posso passar... uma instituição, é um projeto novo na UFPR, que tem dois grandes projetos de pesquisa, um na área de tradução e outro na área de desenvolvimento de material didático. E a Angélica, que é ex-aluna nossa, e ela já é mestra, né, pela UFPR, acho que em 2017, é isso, Angélica? 2019. 17 você entrou, 19, na área de tradução, mas está trabalhando com a gente nesse projeto de material didático sobre a Áustria, sobre alguns aspectos culturais específicos da Áustria, sobre o alemão da Áustria. Então, um projeto de pesquisa que está disponível também no site do Centro Austríaco, quem tiver interesse, mas a gente não vai falar tanto desse projeto, nem de teoria. Eu vou já passar a palavra para a Angélica, que pensou um evento, ela vai apresentar e falar um pouquinho do projeto em português, né? Enfim, Angélica, você pensou isso já para alunos que não falam alemão, mas também que quer ser professor de alemão, né? Então, acho que é uma oficina mista, tanto para o ensino, mas também para formação de professores, que é a nossa ideia, desenvolver material para professores e professores em formação que um dia possam usar esse material, né? Que está também disponível no site do Centro Austríaco. E com isso já passo a palavra para a Angélica, que vai fazer qualquer pergunta. Vocês podem sempre entrar em contato pelo chat durante o evento. Depois a gente também vai ter um tempinho para conversar um pouco mais. Isso, obrigada, beleza. Angélica. Obrigada. E um bom evento a nós todos. Obrigada, boa noite. Obrigada primeiro pelo convite, né? Tanto de começar a criar os materiais didáticos, como também de estar aqui com vocês para passar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre o material, sobre um material específico, né? Que eu fiz. E aí, antes de começar, só talvez, Gi, você pode começar a enquete, talvez? Se vocês são alunos de letras ou professores, se vocês já falam alemão ou ainda não, então deve estar aparecendo na tela para vocês a enquete. E aí é só responder e enviar no final que a gente vai ter as respostas aqui. E daí acho que quando a gente tiver as respostas, talvez ela consiga compartilhar na tela também, só para a gente ter uma noção. Bom, mas então, enquanto isso, né, a oficina foi pensada mesmo para ser em português, justamente porque a gente não sabia muito bem qual que ia ser o nível de língua dos alunos e etc. Então, a gente pensou mesmo em fazer a oficina em português. E aí, primeiro eu vou falar um pouquinho, então, do projeto de pesquisa de materiais didáticos para o Centro Austríaco. Aí depois eu vou já começar a apresentar esse primeiro material, né? Então... Ah, tá, o resultado da enquete. Então, a maioria é aluno de letras, quase todo mundo estudou na UFPR, professor de alemão, sim, não, qual o seu nível? A1, A2, B1, B2. Ah, beleza, legal. Bom, então, para começar, o projeto de pesquisa da professora Ruth, Ensino e Aprendizagem Cultural em Alemão como Língua Estrangeira no Brasil em níveis iniciais, teoria, prática e divulgação digital. Então, o projeto tem três pilares principais, assim, né? Primeiro, a criação de um grupo de estudos para discussão de abordagens teóricas atuais no contexto de língua estrangeira e
de alemão como língua estrangeira no Brasil. Então, vai ter um pouco mais esse enfoque também pensado no Brasil, pensado em estudantes brasileiros, né? Aí depois, a produção de materiais didáticos e realização de eventos para professores, que é basicamente isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, a gente produziu um material didático e agora a gente está fazendo essa primeira oficina e divulgação digital dos resultados teóricos e práticos. E aí tem duas questões teóricas principais que eu queria destacar aqui no projeto da professora Ruth: ensino e aprendizagem cultural. Então, aqui o objetivo, né? Ou as questões com as quais a gente está preocupados. Então, conhecimentos prévios, pensar nos conhecimentos prévios dos alunos, levar isso em consideração e usar como vantagem, que é também o fato de que a gente está ensinando alemão no Brasil e que todos os estudantes, via de regra, têm a mesma língua materna em comum, que a gente compartilha a mesma língua, né? O português. Pensar em discursos atuais e pensar na relação com a língua estrangeira e com a L1, que seria a língua comum, né? A língua, no caso aqui, o português, né? Então, pensar que relações culturais que a gente pode estabelecer entre essas duas línguas, né? E aí aqui eu não sei se dá para ler. Ao se produzir material didático endereçado especificamente para o público-alvo dos professores e aprendizes brasileiros, será possível levar em conta tanto a sua L1, por exemplo, para introduzir certo tema ou realizar um debate mais complexo em sala de aula, quanto os seus conhecimentos prévios discursivos. Então, é justamente usar essas vantagens a nosso favor, né, para tentar, de alguma forma, não sei, maximizar essa aprendizagem do aluno, né, para que ele possa ter uma aprendizagem de alguma forma mais proveitosa. Esses dois aspectos são considerados no âmbito deste projeto como fundamentais para se iniciar o ensino-aprendizagem cultural em níveis iniciais. Isso é uma outra coisa também, né, que o projeto está mais preocupado com os níveis iniciais, então principalmente A1, A2 e também B1, né. E aí o outro conceito central no projeto de pesquisa é a ideia de Erinnerungsort, ou seja, lugar de memória. E aí a gente tem dois tipos de Erinnerungsort, né? Material, ou seja, monumentos, regiões, personalidades, lugares, ou então o próprio Kaffeehaus, né? Que é o que a gente vai trabalhar aqui. E imaterial, conceitos, acontecimentos históricos, que também são uma forma de lugar de memória, né? Então, a relevância e as funções de memória no contexto de determinada comunidade são historicamente variáveis e em permanente avaliação discursiva. Tal construção discursiva revela sua estreita relação com o conceito de cultura. Desse modo, pode-se definir o lugar de memória como um conceito palpável e viável para a prática de ensino de alemão como língua estrangeira e, ao mesmo tempo, compatível com as exigências teóricas dos atuais debates acerca do conceito de cultura. E aí aqui, então, nessa ideia de Erinnerungsort, entra essa diversidade de discursos, né? Então, a gente apresentar diversos discursos sobre um mesmo tema, que é uma coisa que eu ainda, nesse primeiro material que a gente vai ver hoje, que é um material de A1, isso ainda não é feito, né? Então, eu apresento um Erinnerungsort, que é o Kaffeehaus, o Wiener Kaffeehaus, mas a gente não chega a discutir, por exemplo, a diversidade de discursos. O que seria isso, né? A gente pensar, por exemplo, qual que é o papel da mulher no Wiener Kaffeehaus, né? Se a gente for pensar no início do século passado, as mulheres teve um determinado período em que as mulheres não podiam entrar no Kaffeehaus, né? Então elas não faziam parte daquele ambiente, né? E aí uma outra questão muito característica do Kaffeehaus é a Kaffeehaus-Literatur, né? Então, tanto os escritores que frequentavam esses lugares, como também os escritores que escreviam sobre o Kaffeehaus, né? Sobre essa cultura, né? Como, por exemplo, o Peter Altenberg, né? E aí, eu estou esquecendo de um... sim, também tem um outro discurso, né? Uma possibilidade, assim, que o Kaffeehaus, enquanto Erinnerungsort, pode produzir,
que são os cafés ou os café-häuser de judeus, né? Que na época da guerra, então, tiveram que ser fechados ou eles tiveram que sair de lá, e enfim, todas essas questões que podem também produzir debates interessantes que podem ser, inclusive, feitos com alunos de A1, né? A gente não... A ideia é justamente desmistificar um pouco essa ideia de que é só aluno de B2 ou C1 que tem que pode discutir temas assim complexos e interessantes, né? É trazer esses temas mais complexos também para os níveis básicos. E nesse primeiro material, o que a gente faz é, então, de uma certa forma, sensibilizar o aluno para a heterogeneidade da língua alemã, né? Mostrar para eles que, então, existem palavras diferentes, a gente vai ver já daqui a pouco no material, esse vocabulário, né, alimentício mesmo, né, do Kaffeehaus, que são palavras austríacas, vienenses, e que são diferentes da Alemanha, né? Então, trazer essas diferenças, né, dentro da própria língua alemã, que não é uma coisa homogênea, que existe uma só palavra para descrever bolo e vai ser aquela palavra em todos os lugares onde você for, em um país que fale alemão, né? Bom, aí aqui tem alguns links. Esse primeiro aqui, eu vou pedir para vocês acessarem, que a gente vai agora trabalhar com o material do Wiener Kaffeehaus, né? Então, vocês podem acessar o site do Centro Austríaco na seção de materiais didáticos, e aí eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Aqui. E aí, aqui na seção de materiais didáticos, vocês podem aqui baixar o material, né? Que daí vocês conseguem acompanhar aí enquanto eu for apresentando o material. E aí os dois outros links que eu... Ah, obrigada, Agi. A Gi mandou o link aqui também no chat, se alguém precisar. E aí, enquanto isso, eu mostro aqui de novo, que aí tem o link do Kultur und Sprache, Unterrichtsmaterialien, que lá tem alguns materiais, inclusive no site do Centro Austríaco, tem também o workshop que a professora Ruth deu para o Kultur und Sprache, acho que foi em maio desse ano, né? Em abril, maio. Então, lá também tem outros materiais, e aí tem o Mein Sprachportal, que também é um site austríaco, e aí também tem materiais começando já no A1 até os níveis mais avançados, né? Materiais que levam em consideração essas discussões, né? Que então compartilham de alguma forma desse viés que a gente está trabalhando aqui. Bom, então agora eu vou começar a apresentar o material, mas primeiro eu queria saber, assim, porque eu estou aqui falando de o Wiener Kaffeehaus, eu queria saber o que vocês sabem sobre um Wiener Kaffeehaus. Vocês podem escrever no chat mesmo, se vocês sabem alguma coisa ou se vocês não conhecem, não fazem a menor ideia, se vocês já estiveram em Viena, não conhecem Viena, então vocês podem escrever ali no chat qual que é o conhecimento de vocês sobre um Wiener Kaffeehaus. Encontros intelectuais no início do século XX, Então era aquilo que a gente falava, né? Melange. Não conheço muita coisa, tudo bem. Vamos ver se depois, então, se a gente consegue descobrir algumas coisas novas. Zeitungen, verdade, isso é um aspecto bem característico. Também não conheço muito. Tá. Obrigada. A Gisele está colocando ali os outros links que eu deixei também para vocês. Bom, então vamos lá. Acho que já deu tempo de baixar e abrir o material, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou apresentar o material, dizer como ele pode ser trabalhado em sala de aula, e aí alguns exercícios a gente vai fazer de fato, tá? Então, não conheço muito bem, mas já ouvi falar que o Mozart fez um concerto em uma vez. Acho que a Ruth talvez saiba
talvez, dessa história de Mozart fazendo um concerto em um Kaffeehaus. Não conheço Viena, mas ouvi falar dos cafés que eram frequentados por muitos artistas e intelectuais da época. Exatamente. Bom, então, a ideia aqui a gente chegou mais alguém? Catarina? Então, o primeiro exercício que é uma introdução mais ao cenário da cidade, né? Não necessariamente ao Kaffeehaus, mas de Stadt, né? Então, por exemplo, isso pode ser feito com os alunos. Eu trabalhei em uma turma, a gente já tinha fechado uma lição que era sobre a cidade, etc. E aí, no final da lição, eu trabalhei com esse material. Então, a gente começou daqui do que eles já sabiam, né? Então, was gibt es in deiner Stadt? E aí eles tinham que colocar aqui as palavras. Os alunos podem também, mas na minha cidade tem uma coisa que não está aqui nesse quadrinho, né? Então eles podem trabalhar com dicionário e tal, podem também trazer outras palavras para esse contexto. E aí aqui, então, percebam que a gente está, assim, A1, sabe? Então é um nível bem, bem básico mesmo. E aí aqui os alunos têm que formular frases, né? Então, im Restaurant esse ich Schnitzel, né? E im museu, im Theater, e aí aqui já aparece então, né, a palavra, né, im Kaffeehaus, e aí, enfim, esse vocabulário inicial para que os alunos comecem a se familiarizar com o tema. E aí a gente chega aqui na segunda página, né, ein Kaffeehaus in Wien. E aí os alunos já ficam, mas em português? Né, nenhuma das turmas que eu trabalhei, eu falei, fulano, você pode ler, por favor? Mas qual? Esse aqui mesmo que está escrito em português? Eles estranham, né? Porque em geral nos materiais, nos livros didáticos, né, que de maneira geral a gente trabalha, eles são já desde o nível inicial é tudo em alemão. E isso é uma coisa que é claro que no começo dificulta. Às vezes o aluno vai fazer um exercício e ele não está fazendo o exercício em casa, e às vezes ele tem uma dificuldade de entender direito o que era para ele fazer, né? Então aqui a gente coloca essa introdução, né, para por que a gente está, que é justamente para dizer, para explicar mais ou menos por que vem esse exercício que vem aqui na sequência, né? Então, talvez alguém possa ler. Deixa eu ver. Ana, você pode ler? Posso. A cultura do Café House vienense é patrimônio material da Unesco desde 2011. A história do Café House começou ainda no século XVII e até hoje muitos desses ambientes preservam a tradição e o requinte de. Apesar de serem pontos turísticos, os vienenses também adoram frequentar os café-house. Outro fato interessante é que no cardápio os nomes de doces e bebidas são tipicamente austríacos e nem sempre são conhecidos em outros países de língua alemã. Ok, danke. Então, é isso, né? Então, aí eles vão... Agora a gente chega aqui nesse primeiro exercício, que na verdade eu vou pedir para vocês fazerem, e aí vocês podem colocar a resposta no chat também, né? Então, numa eins, e aí vocês colocam o que vocês acham que é o quê, né? Então, was gibt es in einem Wiener Kaffeehaus? Verbinde es. Und dann wir haben die Bilder, ne? 1, 2, 3, 4 und 5. Und die Namen. Die Wiener Melange, die Sachertorte, der kleine Schwarze, die Palatschinke, der Einspänner. Então, talvez alguns já conheçam alguns nomes, talvez outros não, e às vezes isso nem quer dizer que, mas eu sou A1, então eu não conheço mesmo, né? Às vezes você vai perguntar para uma pessoa que está no B2, está no C1, e ela não vai saber, porque se você for para a Alemanha, como a gente vai ver no próximo exercício, eles também não sabem, eles não reconhecem esses nomes assim de pronto, né? Então, tá, o Fia, Zachertorte. Vocês podem ir colocando ali o que vocês acham.
Ja, 4, die Sachertorte, genau. Esse já todo mundo matou já. Bom, então é isso. Eu acho que eu vou pedir para alguém ler. Lígia, você pode ler para mim? Então, aqui, acho que a Catarina acertou todos. Então, Tá. 1, die Palatschinke. 2, Wiener Melange. 3, 1 Spanner. 4, die Sachertorte. 5, der kleine Schwarze. ja, genau, super. Ok. Então, e aí a gente tem aqui, né, então, Schokoladentorte mit Marillenmarmelade, que foi o que todo mundo já acertou, né? Talvez seja um símbolo mais famoso, né? Então, Milchkaffee mit Milchschaum, Pfannkuchen und etc. Ja? Então, aí aqui os alunos já começam a perceber essas particularidades da língua alemã, né? E aí, quando a gente vai para a próxima página, o Übung 4, então aqui, ein Kaffeehaus in Wien, né? Então, a Anna kommt aus Hamburg und ist jetzt in Wien. Sie besucht das Café Central und möchte einen Kaffee trinken. Sie sieht die Speisekarte und hat viele Fragen. Dann kommt der Ober. Então, né, a Ana de Hamburg fala alemão também e talvez ela tenha mais dificuldade do que um de vocês que agora já conhece esses nomes, então talvez quando chegar em Viena vai saber identificar as coisas no cardápio, talvez melhor do que a Ana de Hamburg, né? E aí agora eu preciso de 2 pessoas para lerem aqui. Alisson e Andriele, vocês podem ler? Ja, gerne. Ja, Ok. Tá, Ja. então, Alisson, você Ja. pode. Du bist der Ober und Andriele, du bist Anna. okay. Okay. Grüß Gott, kann ich Ihnen helfen? Moin, ich habe eine Frage. Was ist eine Melange? Oh, alles klar. Sie kommen nicht aus Wien. Nein, ich komme aus Deutschland, aus Hamburg. In Österreich sagen wir Melange für Milchkaffee mit Milchschaum. Ach so, okay, gut. Und was ist bitte eine Palatschinke? Ach ja, das heißt in Deutschland Pfannkuchen. Cool. Dann möchte ich bitte eine Melange und noch eine Palatschinke mit Schlagobers. Alles klar. Ok, super. Então aqui é mais um exemplo de como dessa heterogeneidade, né, da língua alemã, que é, na verdade, um dos objetivos, né, de trazer esse material para os alunos logo no início, no A1, para que eles percebam, né, para que eles tenham um pouco mais essa sensibilidade de que existe uma diferença, né, de que a língua alemã não é assim tão plana, né, de que ela é muito mais colorida e mais cheia de questões do que a gente às vezes imagina, né? Eu não entendi a pergunta do André sobre o Palatschinke. Tem um errinho? É verdade. Tem um errinho mesmo, tem um A a mais aqui. Esse material foi revisado algumas vezes e algumas coisas sempre passam. Então, obrigada. Eu vou anotar aqui para a gente corrigir depois. Gut.
Bom, então, agora, baseado nessa pequena introdução, né, a gente chega aqui ao exercício 5. Dann, was weißt du schon über ein Wiener Kaffeehaus? Sammle in Gruppen Infos darüber und mach eine Liste. Dann sieh dir das Video Wiener Kaffeehäuser, immaterielles UNESCO-Welterbe an. Welche Wörter passen? Bom, então daqui a pouquinho a gente vai ver o vídeo, e aí a gente tem aqui uma série de palavras, e aí a ideia é justamente essa, né? Que vocês, a partir dessa pequena introdução, o que vocês já sabem, né? Qual que é a opinião, o que vocês acham que é um Wiener Kaffeehaus, né? Qual que é o significado disso para vocês, né? Então a gente tem aqui palavras como teuer, schön, Berlin, Brandenburger Tor, Café Beethoven, etc. Então, vocês podem ir colocando no chat também o que vocês acham, quais seriam as palavras que vocês, ou quais são as palavras que vocês já até esse momento conseguem relacionar com um café house. Aqui também uma alternativa seria, por exemplo, no Zoom, né, agora nesse contexto de aulas online, a gente pode separar os alunos em salas menores, e aí eles podem discutir e depois chegar a um consenso e apresentar uma lista. Ó, essa foi a lista que a gente chegou nesse consenso aqui, né? É isso que a gente acha. Porque, por exemplo, teuer, se eu for perguntar, né? Vocês acham que ist ein Kaffeehaus teuer oder nicht, né? Vai ter gente que vai achar que é caro já, só olhando as imagens e tudo, e tem gente que talvez fique meio desconfiado, né? Então, e aí também, numa aula presencial, é claro, né? Daí a gente já sabe que dá para separar os alunos em grupos. Bom, e aí, o que vocês colocaram no chat até agora? Quais dessas palavras aqui vocês relacionariam a um café house? Lecker, die Zeitung, Tradition, Kultur, schön, Wien. Pfannkuchen, Kultur, Musik, Wien, die Musik, teuer, die Kultur, gemütlich, ja. Ó, então vocês já pegaram o espírito de um café house, né? E aí agora, então, a gente vai assistir o vídeo, e aí os próximos exercícios, eles também são baseados, né? São didatizados a partir do vídeo. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Eu acho que eu tô com um sinal bom aqui, então é para funcionar bem, né? E aí, como foi para os alunos, mais de A1, A2? Tem algumas partes talvez mais tranquilas de entender, mas aí tem um pouco de Wienerisch ali, daí já começa a ficar mais difícil de entender. O que vocês acharam? Vocês podem também comentar no bate-papo. O que vocês acharam do... Sim. Os alunos, às vezes, para quem aqui já é professor, né, de alemão, então os alunos querem visitar o Café Zahra, eu também quero. Principalmente os alunos de nível muito básico, quando eles estão acostumados a aprender línguas latinas, então alunos de francês, de espanhol, vêm aprender alemão, eles querem entender tudo, né? Eles leem um texto, eles querem entender tudo que está escrito, eles querem entender todas as palavras, eles veem um vídeo e eles falam, não, professor, não entendi nada. Não entendi nada. Mas aí você começa a perguntar e eles entenderam várias coisas, eles conseguiram captar várias coisas ali, só que se eu não entendi tudo que a pessoa estava dizendo, então eu automaticamente não entendi nada, né?
Então, a gente tem que trabalhar muito, principalmente no começo, tem que mostrar para os alunos que existe um meio termo, na verdade, muito amplo entre entender tudo e não entender nada, né? Então, justamente que a gente trabalha com esse vocabulário inicial e também a parte de imagens mesmo, né? O que vocês viram ali no vídeo, né? Desses nomes que estão aqui em vermelho no exercício 5. Vocês podem, se alguém lembrar de alguma coisa, vocês podem escrever ali no bate-papo também. Kaiserin Sissi. Café Landmann. Gemütlich, isso, elas falam, né? Inclusive na entrevista, elas modern. Albertina, das Albertina Museum, aparece logo no começo. Zeitung, então, né? Eine große Sortiment de Zeitungen, né? Então, é uma das... O que um café house precisa para ser um café house, né? Reconhecido como patrimônio imaterial da Unesco. Então, o Zeitung é uma das coisas de Torten, Sachertorte aparece, né? Então, aí, quando a gente começa a perguntar essas coisas, aí a gente percebe que, na verdade, os alunos entenderam várias coisas, só que, enfim, não é um vídeo... não é um vídeo ensaiado, feito para alunos que estão aprendendo alemão, né? É um vídeo com pessoas falando como elas falam, né? E que é o que eles vão escutar quando eles chegarem lá, né? Quando eles saírem da sala de aula do Brasil. Então, bom, aí continuando, deixa eu voltar a compartilhar a minha tela aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta durante também, vocês podem escrever no bate-papo e tal. Gut. Bom, aí aqui então a gente começa também a trabalhar com as pessoas, né? Então, die Persönlichkeiten aus Österreich im Kaffeehaus. E aí aqui então tem a Romy Schneider e o Thomas Bernhard, que se a gente for perguntar também, eu sei que alguns dos meus colegas aqui conhecem o Thomas Bernhard, porque a gente fala muito dele, então não tem como não conhecer o Thomas Bernhard. Mas se você for perguntar isso numa turma de alemão 1, é bem provável que as pessoas não conheçam eles, né? Então, aí o que eu fiz aí esse primeiro exercício vocês vão ver que é bem básico também, né? Então, é o vocabulário que eles já têm. E aí, inclusive, aparecem coisas que, por exemplo, os meus alunos não tinham visto, né? Que era o passado. Então, sie ist geboren und ihre Muttersprache war. Então, isso aqui eles ainda não tinham visto, mas deu tudo certo. A gente conseguiu fazer o exercício e aí eles já descobriram que, então, a gente tem aqui um escritor e uma atriz, né? Que são pessoas... importantes dentro do cenário austríaco. E aí esse aqui eu passei de tarefa para os meus alunos, né? E aí, então eles podiam pesquisar uma das pessoas, que na verdade o vídeo cita várias pessoas, né? Acho que o Luiz comentou no começo que o Café House tinha mesmo essa imagem, né, dos intelectuais que frequentavam muito o Café House, né? E aí algumas dessas pessoas aparecem no vídeo, e aí aqui então a tarefa era que eles pesquisassem sobre essas pessoas, né? Então dá para fazer também em sala de aula, separa os alunos em grupo, cada grupo fica com uma pessoa e aí depois eles voltam e tem que apresentar a pessoa, né? Então é um exercício legal e também com o conhecimento, com aquilo que eles já sabem, né? E aí, was ist von Beruf, né? Que é uma outra coisa que os alunos aprendem logo no começo. E aí, bom, continuando aqui, em aula a gente veria o vídeo novamente, né? Mas talvez aqui a gente possa tentar, vamos ver como é que tá a memória de vocês. Mas então aqui aí a gente vai entrar um pouco mais no vídeo, né? Então eles vão ter que escutar novamente e vão ter que pegar mais algumas informações, assim, né? Então,
Nun sehen wir das Video noch einmal an. Was wird im Video gesagt? Catarina, você pode ler as frases von 1 bis 10? Ja, die Staatsoper liegt in Wien. Das Café Mozart gibt es seit 1990. Viele Künstler waren in den Kaffeehäusern. Das Café Landmann ist sehr klein. Eine Frau sagt, das Kaffeehaus bedeutet Tradition. Es gibt keine Kriterien für die Wiener Kaffeehäuser als UNESCO-Welterbe. Es gibt keine Musik in den Kaffeehäusern. Manchmal gibt es Pressekonferenzen in den Kaffeehäusern. Das große Wiener Kaffeehaus-Experiment ist eine Ausstellung im Museum über die Kaffeehäuser. Ein Kaffee Latte kostet 4,70 € im Café Landmann. Ok, super. Bom, e aí então, a princípio, os alunos podem ficar um pouco desesperados, porque, meu Deus, como é que eu vou ver o vídeo e vou encontrar tudo isso aqui, né? Como assim? E aí, a minha tática com os meus alunos foi usar um pouco a lógica. Por exemplo, aqui na pergunta, na frase 6, né? Gente, vocês acham mesmo que para que uma coisa se torne patrimônio imaterial da Unesco, não precisa de nenhum critério? Então, assim, qualquer coisa pode ser patrimônio? Não, né? Então, às vezes, é uma questão de usar a lógica mesmo, né? Das Café Mozart gibt es seit 1990. Bom, a gente já sabe que a gente está falando de tradição aqui, né? De coisas muito antigas. Então, será que o café seria tão jovem assim, né? Então, algumas questões a gente consegue já, assim, pela lógica mesmo, descobrir, né? E aí dá para colocar os alunos em grupo, então eles têm que discutir em grupo, e aí depois a gente assiste o vídeo de novo, e etc. Vamos tentar fazer sem ver o vídeo de novo? Vocês podem colocar no chat quais vocês acham que estão certas, né? Was wird im Video gesagt? Fünf. Eine Frau sagt, das Kaffeehaus bedeutet Tradition. Ja. 8. Manchmal gibt es Pressekonferenzen. Ja. 3. Viele Künstler. Essa também, né? A gente estava falando nos exercícios anteriores os artistas que frequentavam, né? Então, a 3 também. 1. Die Staatsoper liegt in Wien. Aparece logo no início do vídeo também, né? Então, 1, 2. Das Café Landmann ist sehr klein. Não, a gente vê ele por dentro, ele é enorme. Es gibt keine Musik, também não. E a 10, Nummer 10 ist auch richtig. Eles dizem depois. Ah, não, tá. É porque, espera, eu fiz uma. A gente não viu o vídeo até o final, né? Então, por exemplo, a 9, vocês não têm como saber, porque a gente não. Eu tinha esquecido desse detalhe, né? Então, por isso que, de fato, na aula a gente veria o vídeo novamente, né? Então, acho que a gente pode assistir o vídeo de novo, e aí vocês vão ter o restante das informações que vocês precisam. Gut. Então, a ideia era justamente, o vídeo é um pouco longo, né? Então, para os alunos de nível mais básico, fica um pouco cansativo e eles já não conseguem mais nem... E aí, se o vídeo é muito longo, eles também não conseguem manter a concentração, né? Então, primeiro a gente vê até um trecho, e aí depois, aqui no segundo exercício, a gente vê o vídeo até o fim. Aí, esse exercício aqui também... bom, desculpa, eu não terminei o exercício, né? Então, Nummer 10 ist richtig, né? Apareceu bem no finalzinho. E Nummer 9, o que vocês acham? Ist das richtig oder falsch?
Deixa eu ver, alguém escreveu aqui. Richtig, ja, genau. Inclusive, vocês podem até procurar na internet, eu não lembro agora se é no site do museu, mas você consegue ver mais fotos da exposição e tal. Bom, o exercício 9 pode ficar como tarefa para os alunos, porque aí agora, então, eles já têm um pouquinho mais de material para dar a opinião deles sobre Viena, e aqui também, de novo, né? Então, como que eles podem dar a opinião deles sobre alguma coisa, né? Como que eles podem falar, eu gostei disso, eu acho isso legal, ou isso aqui parece bom, né? Então, tentar trazer estruturas simples, mas que já funcionam, né? Então, Wien sieht schön aus, né? Ou das Wort Tradition passt gut zu Wien, né? Então, é uma frase que aparece bastante, né? Oder für mich bedeutet Wien Tradition. Então, esse exercício aqui é legal porque já dá um pouquinho mais de material para eles também opinarem, né? Sobre as coisas. E aí, por fim, o último exercício, que aqui também vai contextualizar um pouco essa questão de novo, da heterogeneidade da língua, dos diferentes países de língua alemã, porque daí aqui aparece, então, a gente tem sete imagens, né? E os nomes das cidades e os nomes dos locais. Então, alguns apareceram no vídeo e outros não, né? Então, welche dieser Gebäude stehen in Wien? Wie heißen sie? Und in welchen Städten stehen die anderen Gebäude? Verbinde die Namen mit den Bildern. E aí aqui, por exemplo, é legal de mostrar para os alunos, né, depois que eles tiverem feito o exercício, eles vão descobrir que das Großmünster liegt in Zürich, né? E aí a gente pode comentar que, olha, gente, no alemão suíço não existe o Eszett. Então, tudo se escreve com um SS, né? Então, é de novo mostrando essa diferença entre os países de língua alemã, né? Entre a língua alemã e que aí na Suíça não existe Eszett, né? Então, isso é uma coisa que é legal, é importante que os alunos saibam também. E aí, e aí é isso, né? O material termina aqui, mas não termina aqui, né? Porque como a gente comentou ainda no começo, então dá para fazer muita coisa. Vocês podem dizer para os alunos que aí, como tarefa, eles têm que falar de um café da cidade deles, que eles gostam. Agora, nesse contexto de aula online, que às vezes tem gente que está dando aula para pessoas de cidades diferentes, então eles podem apresentar um lugar da cidade, podem falar sobre algum ponto turístico, ou, esse aqui é o meu café preferido, e etc e tal. Então, a gente ainda pode, né, ir mais além com o material. Esse é o material inicial para A1, né? A gente quer talvez fazer mais um material com esse mesmo vídeo, mas aí pensando em A2, P1. E eu acho que de minha parte era isso, né? Era mais apresentar mesmo o material, trazer para vocês uma perspectiva. E aí no site também tenho lá no site do Centro Austríaco, na parte de materiais didáticos, tem o Lehrerhandreichung, né, com algumas sugestões, o que vocês podem fazer, ou outras ideias, né? Mas, enfim, acho que era isso. Obrigada, Angélica. Você ia falar mais alguma coisa? Não? Não. Obrigada por essa meta-aula, né? Eu queria comentar algumas coisas, mas antes, como a gente está juntando aqui, eu sei de alguns de vocês, a gente tem a Catarina, que é falante só que é da Alemanha, né? A gente tem alguns alunos já de alemão avançados e alguns de nível mais inicial. Minha primeira pergunta seria para aqueles de nível mais inicial, se vocês têm alguma questão de compreensão, se alguma coisa não ficou clara do próprio material, talvez vocês já captaram alguma coisa, porque a gente passou rápido, né? A Angélica não deu uma aula, né? Foi uma meta-aula, uma oficina sobre o material, para apresentar o material. Então, eu queria, antes de eu comentar algumas coisas,
perguntar se tem alguma pergunta de compreensão mesmo, do material. Então, Acho que o ficou... pessoal está escrevendo. Escrevendo, estou olhando aqui. Os parabéns são todos para a Angélica. Ela fez o material. Eu vou começar com uma correção, mas a correção é mais é uma correção que talvez seja culpa minha, né, de pronúncia, porque a Angélica e inclusive eu acho que a própria Catarina também, né, como alemã, ela fala de novo como que é o tema dessa oficina, Angélica? Ai, tá, eu sei que na sabe, Alemanha né? eles dizem café, mas na Áustria é café, né? É café, exatamente. Tá, Então, a gente nunca diria ich gehe ins Kaffeehaus, né? A gente sempre vai ins Kaffeehaus, ou ins Café, ins Kaffeehaus, né? Que já é uma diferença só de pronúncia, né? A gente escreve a palavra em si exatamente igual na Alemanha, na Áustria, mas o alemão austríaco tem essas peculiaridades de pronúncia, enfim, de outra natureza também. Então, aqui já apareceu essa mistura, né? Que acaba fazendo. No próprio vídeo, que é um alemão que está falando, ele fala certinho Kaffeehaus, mas depois ele fala, é der Kaffee, né? Porque a gente também toma um café, é sempre a pronúncia na última sílaba, né? E que seria, eu acho que é justamente isso, né? Uma das coisas que a gente quer, que vai permear, que não vai ser o foco principal, porque ninguém quer ensinar aqui o alemão austríaco, né? O problema não é isso, mas mostrar desde o começo como a Angélica bem falou, essa heterogeneidade, né? Que não existe, nem sempre dá para dizer que está certo ou errado, que depende muito do contexto, né? E eu achei, assim, o material é um bom exemplo, né? A gente pode trabalhar no nível A1, né? A gente fez um material autêntico, um material interessante, um material já com informações novas, né? Porque só porque alguém não fala alemão ainda não quer dizer que não possa trabalhar com assuntos interessantes, né? Mas o mesmo material pode ser usado no nível A2, B1, eu acho que até P2 daria para trabalhar com esse material, né? Então, nosso objetivo vai ser exatamente esse, e no final, nesse vídeo, até já dá uma boa dica como a gente poderia incluir, talvez, desses discursos diferentes sobre o Café House, né? A gente tem a tradição, aquela imagem turística, que os vienenses vão no café, que é mesmo, a gente gosta muito de ir no café, aliás, me deu uma baita saudade vontade de ir. Agora ninguém pode ir no café, está tudo fechado, todo mundo sentado em casa, então tomara que isso tudo volte, né, ao normal um dia, mas dá uma certa tristeza, né? Porque amanhã, a partir de amanhã, está tudo de novo completamente fechado, né? Mas então tem essa ideia do Erinnerungsort, né? Lugar de memória para um Kaffeehaus significa alguma coisa para todo austríaco. Acho que essa seria a ideia de um Erinnerungsort, né? Assim como um brasileiro tem um Erinnerungsort, vamos dizer, pode ser uma pessoa, né? Pode ser o Dom Pedro, pode ser um lugar, uma cidade como o Rio de Janeiro. Todo brasileiro vai ter uma feijoada, futebol. Todo brasileiro vai ter alguma interpretação disso, mas não quer dizer que todo brasileiro tenha a mesma interpretação, mas isso faz parte, né, esses discursos que existem sobre Rio, por exemplo, desde a cidade maravilhosa até um caos político total, do futebol, uma coisa que é no sangue brasileiro até uso político e tudo isso, né, tem vários discursos, mas ninguém está imune a esses Erinnerungsorte, né? Alguém vem de fora, então às vezes não entende e não entende até a palavra futebol. A palavra é fácil. Agora, o que futebol significa? O que pode significar? Quais diferentes discursos tem aí de positivo ou negativo? Né? Ninguém pode não ter uma opinião sobre futebol no Brasil, por exemplo. Isso não existe. Posso não gostar, mas ele vai ter alguma significância para mim. E o Café House tem isso, né? Mas no final do vídeo já aparecem aí os Starbucks, né? Aquelas redes de café
de estilo americano, que se toma tudo que é completamente incompatível com a tradição austríaca, tomar café num copo de papel, de plástico, fazer a fila no caixa para pegar, não ter esse tempo, né, que eles falam tanto no vídeo, a gente vai no café, ninguém vai no café tomar um cafezinho e ir correndo, isso a gente faz na Itália. Em Viena a gente senta e fica 2 horas tomando um cafezinho. A primeira hora a gente espera o garçom chegar, na segunda a gente toma um café e depois a gente espera mais uma para ele vir de novo para pagar. Então, aí essas redes, né, já colocam isso em questão, ou seja, tem muitos austríacos que agora preferem ir nessas redes mais descolado, né, mais moderno, americano. Então, tem já aí uma diversidade, né, de discursos dos cafés, né? Uns vão dizer, isso é só para turista hoje em dia, né? Então, tem essa diversidade que a gente quer trazer um pouco para a aula, né? Mostrar, em vez de passar uma imagem muito, muito simplória, talvez, né? E que mais eu anotei aqui? Angélica, você quer complementar alguma coisa? Não, acho que não, acho que... O que vocês acharam, que eu acho que vários de vocês já estão fazendo disciplinas de alemão, né, na universidade. Esse material, pensando sobre o material de vocês percebem alguma diferença? O que é a impressão que esse material tem, assim, sobretudo em comparação com os materiais que vocês usam em sala de aula? Eu achei interessante o uso da língua materna como mediação. Isso eu achei bem legal, porque não tem nos materiais, geralmente. E eu acho que para criar alguma identificação com o aluno, assim, sabe, em relação ao tema, para dar motivação, acho isso importante. E é difícil encontrar isso. Sim, muito obrigada, Andréia, pelo comentário. Aliás, uma coisa que eu queria ter comentado ainda, porque esses materiais que a gente geralmente usa, né, que são produzidos na Alemanha e trazidos levados para todo mundo, na verdade, não só no Brasil, né? Dizem que é só, exatamente, pode ser, só tem que ser em alemão, né? Você não consegue atingir ou falar com o público específico. Então, essa é uma discussão bastante atual, né? Como usar, qual que seria o papel da primeira língua dos alunos, né? Sobretudo num contexto como no Brasil, como as pessoas têm uma língua em comum, e com essa língua a gente pode muito rapidamente introduzir um tema, um conteúdo, uma informação, a gente não precisa fazer isso com gesto e com frases, a gente pode passar uma informação e a partir disso trabalhar conteúdos, porque os preconhecimentos dos quais a gente parte, né, que a Angélica mencionou no começo, não é só língua. Claro que a gente vai partir do alemão que os alunos já conhecem, mas os alunos sabem muito mais que um pouquinho de alemão no começo, eles não sabem alemão, mas eles já sabem muita coisa sobre o mundo, sobre línguas, sobre os países, talvez, sobre o próprio Brasil. Então, com português, né, usando o português, e isso é um dos temas, né, acho que é um foco do nosso projeto, pensar e refletir sobre como usar essa primeira língua português, no nosso caso, para ensinar uma outra língua, né? É uma discussão bastante atual, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas é um comentário muito, muito legal. Obrigada, André. Alguém falou aqui muito mais autêntico, né? Então, o que a gente vai, Ana Silvia, tentar realmente trabalhar com material autêntico. E usando o português, a gente pode juntar, né, trazer um material talvez mais complexo, mais difícil, e juntando as duas línguas pode ajudar a trabalhar com material talvez mais interessante, né, mais complexo. É aquela coisa que também está no teu projeto, né, de não infantilizar os alunos, né, porque eles são, em geral, adultos já, né, então eles têm uma série de conhecimentos prévios, uma série de informações ali, ainda mais num contexto de sala de aula assim, que um é engenheiro, o outro faz filosofia, o outro, sei lá, joga futebol, enfim, as pessoas são muito diferentes, né, então eles têm essas realidades diferentes também, né? E isso também pode contribuir muito, né, na sala de aula.
porque nas últimas décadas, e ainda é muito forte essa crença que o ensino de uma língua estrangeira tem que ser só naquela língua. Se for só na outra língua, o ensino vai ser melhor. Só que se a gente tem uma turma que fala português, mas não fala alemão, e eu vou ter que falar só alemão, nos primeiros semestres, a conversação vai ser muito infantil, vai ser 10 vezes perguntar o nome do aluno, que eu já não quero mais saber, porque eu já conheço. Eu vou perguntar mais 20 vezes onde que mora, todo mundo mora em Curitiba. Eu não saio dessas conversas básicas, né, de conteúdo, sem conteúdo interessante. Então, a nossa ideia é, já a partir do nível inicial, tratar de assuntos interessantes, de conteúdo novo, de informações novas, além da língua, né? Vocês acham que ficou bem claro aqui, que aqui não é só conteúdo, não é tudo em português, quase tudo em alemão, mas a gente pode juntar as coisas e a licença acaba não sendo genérico como a maioria dos materiais aos quais nós temos acesso, já que eles são voltados para qualquer público de qualquer lugar do mundo. Exatamente. Isso é uma questão das editoras que publicam livros que querem vender o livro todo, no mundo todo, né? A gente tinha aqui, eu já vou ler do Luiz também, a gente tinha aqui o Blaue Blume, né? Um material que foi usado nos últimos anos, não sei se a Lígia, quem teve contato de vocês aqui Eu. com a Blaue... Você, Angélica? Eu. Com você. Comigo mesmo. Então, eu gosto muito desse livro. Angélica, eu acho que você começou no básico comigo, né? Com você, aham. Olha só, então, quem tiver aí dos níveis mais iniciais, daqui a uns anos vocês estão aqui dando oficina sobre coisas que vocês fazem. Eu vou ler aqui ainda. Então, o Blaue Blume, só para fechar, tinha essa proposta, né? Foi um livro produzido na Alemanha, mas traduzido para o contexto brasileiro, para o contexto grego, inglês, com introduções em cada lição em português, né? O conteúdo, então já foi um pouco nessa linha. O Luiz falou, acho que para quem está no curso de letras é legal o potencial de Landeskunde que o Café House oferece. Por exemplo, incentiva o aprendizado quando o aluno, como eu, descobre que o Bernhard frequentava o Café Bräunerhof. O Luiz já sabe tudo do Thomas Bernhard. Essa foi a última informação que faltava, que ele frequentava o Café Bräunerhof. Instiga a querer saber mais sobre o assunto, ler mais, aprender, eventualmente visitar. É bem isso, né? Então, se o aluno é de letras, talvez ele gosta mais de literatura. Já vamos falar mais de literatura aqui, né? A Catarina, pois o conteúdo realmente era muito interessante, deu muita vontade de conhecer melhor Viena e um café. Mas, bom, então a gente cumpriu o nosso objetivo, né? Se todo mundo quer ir para Viena, agora não é um bom momento. O Luiz também, então, os meus alunos trabalharam com Blaue Blume, que tinha já essa ideia, mas foi substituído de novo, né? Pelos colegas, porque também realmente já é um pouco ultrapassado em alguns aspectos. Mas essa ideia, a Gisele está me dando uma bronca aqui, 10 minutos, então já vou iniciar. Tá, mas talvez mais abrir dois minutinhos, se alguém quiser dar mais um comentário, um feedback para a Angélica sobre o material. Ruth, eu tenho uma pergunta. Eles também Oi, Lígia. Desculpa. Não, eu queria fazer... fala. Não, eu só ia falar para a Ruth lembrar de convidar quem quiser participar ano que vem. Isso, eu já estava pensando isso. Eu queria só ver se primeiro alguém, então a Lígia queria comentar alguma coisa. Tem algum interesse em fazer uma aproximação com o português? Porque eu participei, não sei se você conhece, do PALEP, da UFRJ. Não. O PALEP, no início, era um projeto que a gente aproximava o alemão dos alunos. A gente pegava aluno que estudava em escola técnica, que tinha contato com máquinas alemães, e a gente meio que preparava esse conteúdo para eles. Então, a gente trocava o nome dos personagens que apareciam nas frases, tipo, a gente não botava um Uwe, a gente botava um Paulo, Ana, uns nomes mais próximos da nossa realidade, assim. Porque às vezes o aluno fica tipo, nunca vou entender isso, sabe? Isso é um projeto antigo que eu tinha de já, né, alemão para brasileiros, justamente também trazer brasileiros, vozes de brasileiros falando sobre a Alemanha. Por exemplo, a gente poderia entrevistar a Angélica, o que ela achou de Viena. Acho que a Ruth travou.
Isso acontece às vezes. Acho que ela já volta. Ah, tá voltando. Isso é... Ah, pronto, voltou, acho. Voltou? Voltou. Uhum. Eu queria pedir, então, a Angélica fazer o convite, mas eu vou, então, para encerrar também, fazer esse convite, né, que a Angélica me lembrou. Então, esse é o começo de um projeto, né, que a gente iniciou esse ano, a gente vai pegar mais firme no ano que vem, como a Angélica já mencionou, a gente vai organizar um grupo de estudo, né, não, de pesquisa, de estudo, com alunos de vários níveis, né, a gente tem, provavelmente vai ter alunos de doutorado, do mestrado, mas também iniciação científica, quem tiver na graduação ainda. Então, um projeto realmente de pesquisa, de produção de material didático, né, que a gente quer intensificar no ano que vem, a partir do ano que vem, mas também sempre com os alunos do curso de letras, né? Então, quem tiver interesse de participar, em qualquer nível que seja, porque alguém que está começando no estudo pode também ser muito interessante participar para se aproximar do assunto e talvez para usar o material, testar o material, e aí a gente tem quem está na graduação, já no nível mais avançado, já pode desenvolver o material, apresentar, discutir com a gente. Então, eu vou criar agora esse grupo no ano que vem. Na verdade, o grupo já tem, a gente vai formalizar os encontros, né, com colegas também, docentes e alunos. Então, quem tiver interesse, é só me escrever e a gente vai combinando, tá bom? Independentemente do nível de alemão, porque a nossa ideia é incluir e fazer essa discussão. E aí é muito bom ter alunos também que estão ainda no processo de aprendizagem, né? E ver como que esse material funciona. Agora eu falei muito. Alguém alguém gostaria de fazer mais um comentário, uma pergunta? Posso falar? Pode. Sobre o material, eu achei ele bem completo, assim, tipo, muito bom mesmo e até bem bonito. Eu queria parabenizar também por isso, porque eu achei que visualmente ficou bem agradável. E aí vocês comentaram no começo sobre a questão discursiva, né? Que tem vários caminhos que você pode desenvolver nessa área de discurso. Eu acho que também, talvez se fosse um próximo passo, daria para fazer o caminho contrário, assim, de propor uma troca, assim, do aprendiz brasileiro, já que tem partes que comunica bem com a língua materna, também dava para fazer uma troca para o indivíduo brasileiro, assim, conseguir falar sobre lugares de memória dele mesmo, assim, aqui eu não sei se faz sentido, aqui, tipo, isso. Também para tirar de um lugar meio romantizado a língua alvo e o falante nativo da língua alvo, mas também colocar como uma troca mesmo, assim, cultural, né? Sim, André, com certeza. A ideia de partir dos conhecimentos mesmo, nesse sentido também, do conhecimento cultural dos alunos, né? E a gente... Acho que ela travou de novo. Mas sim, eu vou, enquanto ela não volta, mas sim, é bem isso. Voltou? Não. Travou agora. Mas é isso, a ideia é justamente a gente colocar o aluno mesmo no centro, né? E justamente levar em consideração todo o percurso, né, que os alunos têm para tentar deixar a discussão um pouco mais interessante e sair daquele nível raso mesmo, né? Então, você está convidada já para o ano que vem, então, a participar com a gente. Todos vocês estão, né, na verdade. Ah, voltou agora. Eu voltei? Agora voltou, sim. Ah, tá. Eu tinha acabado de mandar mensagem para a Gisele para ela encerrar a oficina, porque eu não sei o que está acontecendo aqui. O material já está disponibilizado no site do Centro Austríaco. Calma aí, deixa eu Todo já... o material, tem um material que eu desenvolvi com uma colega sobre a CICE,
né? E tem um material da Angélica, e no ano que vem todo o material que a gente vai desenvolver vai ser disponibilizado no site e de uso gratuito para as professoras, inclusive com dicas, como a Angélica falou, para professores, né? Então, pode ser acessado por alunos, por professores, quem tiver interesse. Agora a gente só vai corrigir aquele errinho, né, do Palatink lá, que escapou. E sempre surgem escapa. ideias novas, né? A gente vai vendo material, sempre tem. Mas aí a gente, no ano que vem, vai desenvolver. E quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente ou participar de outras oficinas. Então, mais uma vez, obrigada, Angélica, pela oficina, pelo material. Os parabéns são todos para você, porque quem fez o material, de fato, foi a Angélica, né? Não, mas eu corrigi umas coisas, deixei passar o Palalatinque lá, mas o resto é ela que fez. Então, obrigada pela participação também. A gente, tomara que no ano que vem a gente se reveja, talvez até em formato presencial, né? A gente tem agora a sala do Centro Austríaco, a gente vai ter reuniões lá, de repente a gente até faz um café house, um café lá e se encontra lá uma hora. Então, da minha parte, muito obrigada. Gisele também pela organização, os outros pela participação. Obrigada, gente. E então nos vemos no ano que vem, nos encontros presenciais, talvez, quem sabe, né? Não sei se... Ou não presenciais, mas a gente se vê. Mas, enfim, obrigada pela participação, pelo evento e é isso. Muito obrigada, gente, tá? Então, bom